Olá, no vídeo de hoje eu vou trazer para você estratégias mais eficazes de como lidar com a ansiedade, mesmo que você tenha feito exames, tenha ido ao médico, feito eletrocardiograma ou exames de sangue e não deu nada fisiológico, mas você continua com aquela preocupação, aquela ansiedade, se você pode ter alguma coisa grave devido aos sintomas físicos que você sente. Esse vídeo, então, é uma ideia da nossa assinante Aline e eu convido você aqui a colocar sugestões, suas necessidades, dicas, ideias para novos vídeos que eu possa fazer aqui. Obrigado, Aline. Num primeiro momento, eu quero abordar duas estratégias aqui. Eu quero falar para vocês que existem muitas técnicas de psicoterapia e, como eu sempre falo, o importante é você alinhar psicoterapia, medicação, atividade física e a meditação, como eu sempre reforço aqui nos comentários, nos outros vídeos do meu canal. Você pode ver aqui na playlist técnicas da meditação guiada que são muito eficazes e vale a pena você conferir. Mas eu vou lidar com dois tipos de estratégias agora. A primeira estratégia é quando você estiver na crise, ou seja, quando a ansiedade estiver muito forte e você quiser se ver livre dela rapidamente. E a outra estratégia é mais a longo prazo, uma estratégia mais de tratamento a médio e longo prazo. Primeiro, é importante você reconhecer e eu afirmar, confirmar aqui com você, que o conceito de ansiedade é uma preocupação excessiva com o meu futuro. E se eu perder o emprego? E se eu brigar com os meus familiares? E se aquele evento que eu for, ficar muito nervoso? Se eu não conseguir falar em público? Se eu tremer? Se eu gaguejar? E se as minhas dores aumentarem? Ou se quando eu ficar mais velho as coisas vão ficar cada vez piores? Ou seja, é um pensamento, uma preocupação, uma ruminação dos pensamentos excessivamente em relação ao futuro. Sabendo disso, eu posso fazer estratégias para lidar com a crise que vão distrair esses pensamentos. Então, você mesmo já deve fazer isso, e eu já indico aqui em outros vídeos, que é você buscar fazer outras atividades. Uma atividade física, caminhar, andar, correr, ou dançar que você gosta, ou você, de repente, ir cozinhar se você gosta de cozinhar, fazer um hobby, uma tarefa de artesanato, você também ligar para um amigo e conversar com ele, encontrar com os amigos, ou você fazer alguma reunião, ou fazer algum trabalho voluntário, ou seja, alguma atividade que te tire daquele foco da preocupação excessiva. Ou seja, não é que você vai acabar com a ansiedade, mas você vai pelo menos distrair a sua atenção para outra finalidade e outro objetivo, e assim você diminui a crise de ansiedade que você está tendo naquele minuto. Não é? Então a indicação para você trabalhar a sua ansiedade a médio e longo prazo é você fazer alguns exercícios que eu vou falar agora. Então primeiro você reconheceu que existem os sintomas, que a ansiedade está presente. Esse reconhecimento é essencial, gente. É você buscar perceber que os seus pensamentos geram esse tipo de ansiedade e você não fugir deles. Ou seja, os estudos mostram que quanto mais eu tento pensar em aliviar os meus pensamentos, mais eles aumentam. Então se eu fico pensando, meu Deus do céu, eu tenho que parar de ficar ansioso, eu tenho que parar de ruminar, eu tenho que parar, se eu ficar pensando nisso, eu vou ficar mais ansioso. Quanto mais você pensa em deixar de pensar, mais você vai pensar sobre aquele fato. Por exemplo, não pense no Fusca branco, não é? O que acontece? Ou não pense naquele elefante na sala. Você automaticamente pensa nisso. Então, quanto mais você tentar não pensar nas suas preocupações, mais elas aumentam, ok? Qual que é a estratégia para lidar com isso? É você reconhecer e deixar isso acontecer. Deixar esses pensamentos de preocupação acontecer na sua mente, no seu corpo, e aí fazer estratégias para que eles vão diminuindo ao longo do tempo. A médio e longo prazo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você trabalhar isso com constante na sua vida. A estratégia que eu quero colocar para vocês são as meditações. E é claro que a meditação, mindfulness, como eu explico aqui em outros vídeos, ela às vezes é difícil de fazer porque nós ocidentais não temos esse hábito. Mas você pode começar com meditações de 3 minutos, como esse vídeo aqui do meu canal. E aí você praticar isso 2, 3 vezes na semana para ajudar você a treinar a sua mente a ficar mais focado no aqui e no agora. É importante lembrar, gente, que você não precisa ser obrigado a ficar sempre focado no aqui e no agora.
A nossa mente, a mente do ser humano, ela divaga mesmo. Nós vamos pensar no futuro, no passado, isso não tem problema nenhum. A questão é como eu vou treinar a minha mente para viver o meu momento presente. Se você não gosta da meditação, de você ficar sentado, de olhos fechados, de abertos ou deitado, prestando atenção na sua respiração, que é uma técnica importante, já falei em outros vídeos aqui, você pensa, inspira e expira. Você fica concentrado nesse ato de inspirar e respirar durante 3 minutos. É pouco tempo, hein? Eu lanço o desafio aqui para você. Você pode também treinar a sua mente para prestar atenção no seu dia a dia. Por exemplo, você está lavando a cozinha, lavando os pratos, presta atenção nos pratos que você está lavando, presta atenção na sua comida que você está fazendo, que você está comendo. Se você vai caminhar na rua, não fica pensando nos seus problemas que você tem que resolver. Foca na árvore que passou, no céu azul, ou na chuva que vem acontecer, ou num carro que acabou de passar, uma pessoa que você viu, no rosto de alguém, nos seus passos ali, ou seja, tente treinar a sua atenção no aqui, no agora, no momento presente que você está fazendo. Você não é obrigado a fazer isso o tempo todo, é só um exercício de voltar o seu foco, a sua atenção para o momento presente. Uma outra técnica importante que você pode desenvolver é você escrever o que você está pensando. Você vai escrever assim: estou tendo o pensamento desse jeito, desse jeito, desse jeito, tá? Porque quando você fala eu estou tendo o pensamento, você desloca um pouquinho dessa ideia de eu estou pensando e você ficar ruminando aquele pensamento. Ou seja, escreva o seu pensamento como se ele fosse uma observação que você está tendo sobre ele. Pensamentos vêm, pensamentos vão. É um treino que você está fazendo para aliviar a sua mente de fixar muito tempo nesses pensamentos. Uma outra técnica para você fazer é você imaginar que os seus pensamentos repousam sobre uma esteira rolante. Ou seja, cada pensamento, cada preocupação sua, ela repousa numa esteira rolante que começa num ponto e ela vai longe. Vem outro e vai longe. Ou ele descansa numa folha de uma planta enorme no rio e o pensamento pousa sobre essa folha de árvore e ela vai rio abaixo. Ou seja, cada pensamento seu, ele tem uma correnteza que leva ele para baixo e para longe. Ou seja, pensamentos vêm, pensamentos vão. Você não é o seu pensamento, os seus pensamentos. Eles apenas estão acontecendo na sua mente e você está observando. Cada vez que você treinar essa liberdade de ficar livre, de ficar fixada nos pensamentos, maior disposição, saúde e menos ansiedade você vai ter. Muitas pessoas deitam à noite e ficam ruminando os pensamentos, ou seja, as preocupações, né? Então, nesse momento que você deita com a cabeça no travesseiro à noite e fica pensando, treina você a liberar os seus pensamentos. É um volume, um turbilhão de pensamentos que vem, deixa eles virem, permita que eles venham e eles vão embora também. Assim como eles vieram até você, eles vão embora também. Treina essa habilidade de deixar os pensamentos fluírem, irem e não ficarem fixados na sua cabeça. Uma outra técnica muito interessante e eficaz é você ter uma imagem clara do seu medo, da sua preocupação. Então, uma aluna minha, por exemplo, imaginou ou lembrou que ela sempre sonhava com um tigre. Haviam tigres na casa dela, tentando entrar na casa dela. E ela entrou em contato com essa imagem e percebeu que esse era um fantasma que a perseguia sempre, um medo em relação dela sofrer algum tipo de ataque, de violência de um animal feroz, né? E esse tigre representava as agressividades que ela tinha medo. E quando ela viu essa imagem grande na frente dela, ela pôde lidar melhor com esse medo, com essa preocupação, porque ela começou a identificar essa imagem e que ela não era tão assustadora assim. Esse tigre ele poderia se transformar apenas numa fantasia, numa imagem que ela, na verdade, não é tão real assim. Então fica a dica, imagina aí uma imagem forte que represente esse seu medo, essa sua preocupação, entre em contato com ela e ela pode se transformando, diminuindo a gravidade que ela tem na sua mente. Lembre-se, a pergunta, o que de pior pode acontecer, é sempre interessante, porque você pensa assim, ah meu Deus, e se eu ficar desempregado, sem dinheiro? O que de pior pode acontecer? Ah, eu vou talvez passar fome. E aí o que de pior pode acontecer, você depois busca soluções. Eu posso fazer outros trabalhos, pedir dinheiro emprestado ou ver outras formas de me alimentar melhor. Então essa pergunta ela sempre diminui a nossa ansiedade porque traz possibilidade de soluções futuras. Vou dramatizar aqui, exemplificar um caso que aconteceu com uma cliente num artigo.
Então, ela fala o seguinte: eu estou preocupada que alguns dias com a visita da minha filha. Estou tão preocupada que tudo saia bem. Eu não a vejo há muito tempo, ela saiu de casa anos atrás, tivemos uma grande discussão. Naquela época ela jurou que nunca mais voltaria para casa. Aí o terapeuta fala com ela: o que de pior poderia ter acontecido na visita dela? O que de pior poderia acontecer na visita dela? Ela fala: bom, ela poderia trazer o passado à baila, então teríamos uma tremenda discussão. Ela poderia então ir embora com raiva e nunca mais voltar. O terapeuta fala: isso certamente seria um desfecho terrível para você. Eu sei o quanto você realmente ama a sua filha. A paciente fala: eu tenho tentado pensar em como posso evitar uma discussão. O terapeuta fala: e a que conclusão você chegou? Ela pensa: basicamente nenhuma. Toda vez que tento visualizar como será e o que farei se ela trouxer o passado à baila, tudo que eu posso ver é raiva, gritaria e ela batendo a porta e saindo de casa. Aí o terapeuta fala: bom, parece que você se sente muito impotente. Quando você pensa dessa maneira, o que acontece com a sua ansiedade e preocupação? Ela fala: eu simplesmente acabo me sentindo mais ansiosa e preocupado com a visita. O terapeuta fala: então, um efeito de pensar que você é incapaz de lidar com a situação é que a sua ansiedade e preocupação aumentam. Como você acha que tudo isso afetará suas interações com sua filha? Ela fala: eu não acho que isso esteja me ajudando de maneira positiva. Eu acabo me sentindo tão apavorada e confusa, provavelmente terminarei deixando escapar algum comentário estúpido quando ela estiver comigo, que apenas tornaria as coisas piores. O terapeuta fala: certo, deixa eu resumir. Você descreveu preocupações sobre a visita de sua filha no próximo fim de semana. Um dos temas da sua preocupação é: eu sou incapaz de evitar um conflito. E essa incapacidade faz você se sentir mais ansiosa e menos preparada para a visita de sua filha. Mas me pergunto se você é tão incapaz quanto pensa, se você é tão fraca para lidar com a confrontação, com a raiva de sua filha quanto você pensa. Eu gostaria de sugerir algumas coisas. Primeiro, vamos revisar algumas de suas experiências passadas com pessoas que são irritadas ou confrontativas e ver como você lidou com elas. Você é tão incapaz de lidar com essas situações quanto pensa? Segundo, vamos adotar uma abordagem de solução de problemas e escrever, talvez mesmo dramatizar, algumas estratégias que você poderia usar com a sua filha quando ela visitar. Então essa intervenção terapêutica dele, gente, busca comparar a capacidade da pessoa, a autoeficácia que a pessoa teve em algum momento passado, que ela pode aplicar no futuro. Então, como eu comecei com esse vídeo, olha, como lidar com a ansiedade, mesmo sabendo que eu fiz os exames e não tenho nada. Então lembra momentos passados na sua vida que você teve, momentos difíceis, e você vai ver que você passou, você venceu essas dificuldades e que você é capaz de vencer agora também essas dificuldades com a ansiedade. Ok? Obrigado, pessoal, aí pela audiência, por ter acompanhado o vídeo. Aline, obrigado pela sua sugestão. E você aí, coloque, por favor, alguma sugestão da sua necessidade, que vídeo, que tema você gostaria que eu tratasse, para nós desenvolvermos ainda mais o canal. Então, se você ainda não assinou o canal, por favor, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações. Toda semana eu posto vídeos nas segundas 20 horas e na quinta às 20 horas também. Até lá, abraços!